Durante esses dias eu tenho sido tocado pelo Senhor, tenho compartilhado com a minha esposa e tenho orado com ela, inclusive, sobre um desejo profundo de mudar em várias áreas da minha vida, ministério, igreja, e tenho até compartilhado isso com a liderança. Mencionei aqui com vocês sobre um realinhamento que eu desejo fazer para o ano que vem. E hoje eu sinto do Senhor de começar a trabalhar um pouco sobre isso com vocês, irmãos. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem crucial. Quanto tempo nos resta nessa terra? Já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo te resta de vida? Acabei de fazer 51. Faltam mais 40 anos produtivos para mim. Passou tão rápido esses 51. Aliás, faltam mais 39, que eu pretendo me aposentar nos 90. Uau! No ministério me refiro, tá, irmãos? Então vocês têm mais 39 anos para me aguentar, se Deus permitir. Produzindo aqui, no seminário, no reino, para a glória de Deus. E quem sabe na vida, porque Deus tem abençoado algumas áreas e em breve estarei compartilhando com vocês algumas coisas que tenho feito. Quanto tempo nos falta? Será que na fila dos privilégios eternos eu terei os 39 anos ainda ou mais? Ou quem sabe na fila faltam 5 anos? Para o eterno dizer: Raimundo, seja promovido. Meu servo, venha viver do meu lado. Quanto tempo nos falta? Eu pretendo ter uma vida longeva e saudável e inteligente, mas eu não sei. Cheguei até aqui pela misericórdia, mas pode ser que pelos planos eternos de Deus eu tenha mais uma semana. Não sei. E quando eu penso sobre isso, eu penso assim: o que eu tenho feito para o meu Senhor? O que eu tenho feito para o meu Salvador? Será que eu tenho dado o meu melhor para Ele? Será que a minha vida tem sido um incenso agradável às narinas de Deus? Será que Ele tem se orgulhado de mim? E é em cima de tudo isso que Deus tem sacudido o meu coração nessas últimas semanas, porque dentro de mim, e aqui fica um desabafo meu, há um desejo de fazer algo melhor para o meu Senhor, algo mais notável, algo mais excelente, porque Ele merece o meu melhor. Ele merece o meu melhor. E eu acredito que essa voz, ela ecoa no seu coração. Amém, igreja? Amém, irmãos? Deus merece o meu melhor. Deus merece o meu melhor. Quanto tempo me resta? Quanto tempo me falta? E essa porção aqui de 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 17, irmãos, tem sacudido a minha vida, tem sacudido o meu viver. Porque a gente vai trabalhar sobre vários temas. Vamos falar sobre Absalão quando conquista, furta o coração do povo. E quantas vezes o nosso coração ele é furtado por algumas coisas. Quantas vezes a gente é furtado por esse mundo, pelas redes sociais. Eu estava na minha folga e eu abri um aplicativo novo desses que passam videozinhos curtos, e quando eu fui ver, fiquei 3 horas ali. Eu falei: pelo amor de Deus, tenho que desinstalar isso daqui. 3 horas, era minha folga, mas 3 horas. Algumas coisas interessantes, algumas coisas me fizeram rir, mas algumas coisas eram desagradáveis, eram laços. No sentido de, tem que tomar cuidado com isso, eu não posso ficar permitindo que os meus olhos se deliciem ou brinquem com essas coisas, porque aqui são armadilhas das trevas. Quantas coisas na vida nos furtam? A gente vai trabalhar sobre isso, vamos trabalhar sobre aquilo que vem furtando a nossa vida, vamos trabalhar sobre quando Deus realmente elimina com que aqueles que intentam mal contra nós sejam destruídos, porque Deus é aquele que protege o seu povo. Vamos trabalhar sobre questões como, por exemplo,
Quando Davi aqui estava passando por esse episódio de dificuldade, o que ele fez? E a gente vai ver o significado do Monte das Oliveiras na vida de Davi. Vamos falar sobre o verdadeiro caráter das pessoas sendo revelada, como Deus vai trabalhando. Vamos trabalhar um ponto muito especial sobre Simei, que é um homem que amaldiçoa Davi, que é um homem que se levanta contra ele. Vamos estar pincelando sobre isso. Mas hoje, como início dessa jornada, desse estudo com vocês, eu quero destacar algo muito importante na vida de Davi, que é a liderança de Davi. A liderança de Davi. Esse episódio, dando um breve resumo na história, é quando Absalão faz uma conspiração contra Davi. Quem era Absalão? Era um dos filhos de Davi. Um dos filhos de Davi. Davi tinha várias esposas e vários filhos e filhas, e ele casou-se com uma princesa de uma outra nação, e nasce desse casamento Absalão. Quem sabe Absalão, por essa razão, sendo filho de um rei e tendo um histórico por parte da mãe do outro rei, por parte dos seus avós, ele desejava demais o que? Ser o futuro rei. E por essa razão ele cria uma conspiração contra o próprio pai. E ele trai Davi, ele assedia o povo e ele causa tudo isso, e Davi, num dado momento, descobre que Absalão está prestes a tomar o reino de Davi. E Davi, então, agora ele tinha algumas opções. E hoje, nessa manhã tão especial, nesse dia que Deus preparou para nós, nesse dia de ceia, eu quero falar sobre a liderança de Davi. Porque, irmãos, todos nós aqui, guarde isso, olhos de vocês nos meus olhos, olhos de vocês nos meus olhos. Todos nós somos líderes em alguma coisa. Você é líder de você mesmo. Você é líder de você mesmo. Seu pai não vai cuidar de você e nem sua mãe para sempre. Nem o seu marido, nem a sua esposa. Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua alma. Mas a minha alma está nas mãos de Deus. Pois é, mas Deus te deu a sua alma para que você consagrasse e entregasse a Deus. Mas Deus te deu a liberdade de você ter uma responsabilidade de conduzir a sua vida, conduzir o seu corpo. Porque o corpo que Deus te deu foi emprestado, e ele é templo do Espírito Santo para a tua vida, aleluia. Você é líder de você mesmo. Pode ver como terceirizamos a nossa liderança. A gente transfere. Eu não tenho tempo, meu trabalho não deixa, minha esposa não me dá tempo, meu marido me escraviza, e a gente arruma desculpas para não cuidar da gente. Por quê? Porque a gente, afinal de contas, ter o autocuidado é difícil. Você é líder de você mesmo, amém, meus irmãos? Você é líder do seu lar. Talvez você diga, pastor, eu não tenho uma liderança significativa, não. Você é líder do seu lar. Se ainda você não é líder do seu lar, você será líder do seu lar. Um dia você terá uma família, terá um casamento, e nesse casamento constituirá uma nova família. Quem sabe como o varão dessa casa, o homem dessa casa, o sacerdote dessa casa, ou quem sabe como uma sacerdotisa. Você é uma mulher de Deus. Que quem sabe Deus te dará um destaque no seu lar, cuidando dos seus filhos e quem sabe até do teu marido. O teu marido é piedoso, o teu marido é crente, mas você faz esse papel, como muitas mulheres na Bíblia, de ser a sacerdotisa de casa. Ou seja, você é a líder do lar. Geralmente Deus deixou isso para o homem, mas quando o homem ele não se posiciona, Deus transfere isso para a mulher. Amém, irmãos? E quando nem o pai, nem a mãe se posiciona, Deus transfere para o filho. Deus levanta um filho como sacerdote do lar. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus não deixa um buraco desocupado, Ele escolhe. Isso acontece em tudo na vida. Ou seja, você é líder de você mesmo, você é líder do seu lar, você é líder do seu dom. Você é líder do seu dom. Você recebeu um dom, você recebeu um talento. Podem ver que no grande julgamento das nações, quando o Senhor deu aquele julgamento àqueles que tinham os dons, lá em Mateus 25, onde o Senhor vai contando aquelas histórias, há uma história dramática que é a história dos dons e talentos, que para todos Deus deu vários dons e ninguém ficou sem receber pelo menos um dom.
E veio o grande julgamento. E o grande julgamento era: o que você tem feito com o seu dom? Você tem multiplicado ou você tem enterrado? Que palavra forte é essa? Você é líder do seu dom. O seu dom, você recebeu do Espírito Santo de Deus, e você e eu temos um dever de zelar do dom diante do Senhor. Amém, igreja? Você tem um dever. Que mais, pastor? Nós somos líderes. Nós somos líderes dos nossos talentos, dos nossos dons, ou do dom, ou do talento, ou dos talentos. Você tem recursos, você tem uma casa, você tem uma profissão. Quem sabe Deus te deu o cuidado de pessoas numa classe. Você é o professor. Você é o educador daquela escola, daquela creche, daquele seminário. Você é o professor, você é o líder da classe. Não, já pararam para pensar? O poder que é o poder da influência de um professor? Oh, meus irmãos, os professores tinham que ser tratados a pão de ló, porque nós só nos tornamos alguma coisa porque alguém nos ensinou um dia. Amém, meus irmãos? Numa cultura como a nossa, brasileira, o professor é só alguém que vai lá dar uma matéria. Mas em culturas civilizadas, o professor ele é tão honrado quanto um médico, quanto um senador da república, quanto um juiz. Por quê? Porque o juiz somente chegou lá porque houve alguém que o alfabetizou, houve pais que o educaram, ou seja, a docência é extraordinária. Você é líder de alguns, aonde Deus te pôs. Quem sabe lá na sua empresa, quem sabe na escola, você é líder, você é líder. Alguns Deus separa com os dons ministeriais, com lideranças na igreja. E alguns ainda Deus dá o prestígio de serem executivos, de serem empresários, de serem pessoas públicas. Você é o líder da sua própria vida, de si mesmo. Você é o líder do seu lar. Você é o líder dos dons e talentos que Deus te deu, dos ministérios. Você é líder em alguma área da sua vida. Você não é uma pessoa que não tem essa função em alguma área. Outros mais e outros menos. Amém, irmãos? Alguns Deus destaca. Esse dom é muito evidente. Deus coloca algo muito notório, mas nem todos, mas todos nós somos líderes em alguma coisa. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? É importante você saber disso, e começar do começo, e com aquilo que importa, que é a autoliderança, a liderança de si, o cuidado de si. Durante esses dias nós celebramos aqui os nossos 200 anos de independência. Irmãos, 200 anos de independência. Somos uma nação bebê. Já parou para pensar nisso? 500 e poucos anos de história, irmãos. Não é nada. Não é nada. Semanas atrás, houve a nomeação do rei Charles III. Rainha Elizabeth reinou por 70 anos. Sozinha, ela foi rainha da Inglaterra, da Grã-Bretanha, por 70 anos. O Brasil tem 200 anos, ou seja, 35% da existência da nossa independência, ela liderou nesses últimos 70 anos a Inglaterra, Grã-Bretanha. Olha que interessante, uma mulher, ela foi a líder daquela nação por 70 anos. 70. Percebam, irmãos, não é nada. 200 anos de independência não é nada. Foi ontem. Ontem. Por que eu estou falando tudo isso? E por que eu estou mencionando sobre isso? Deus quer nos ensinar a sermos pessoas melhores e termos uma visão de nós mesmos mais elevada, termos uma visão de futuro cada dia mais límpida e trilhar nesse caminho com muito zelo. E tudo isso começa conosco como? Fazendo essa autoliderança, fazendo essa autogestão, fazendo esse cuidado conosco, com o nosso lar, com a nossa vida, na nossa igreja, porque Deus merece o nosso melhor. Amém, meus irmãos?
Um último pensamento aqui dessa introdução para ir para os meus pontos. Há uma frase muito linda também de um inglês, Winston Churchill, que diz assim que somos donos do nosso destino. Somos capitães da nossa alma. Amém, meus irmãos? Eu acredito nisso. Mesmo sendo um pastor batista de uma tradição renovada, de uma educação teológica batista nacional, mas eu particularmente sou muito mais reformado e calvinista nesse ponto. Eu acredito demais na predestinação, mas eu acredito demais também na responsabilidade pessoal. Eu acredito demais nisso. Para mim isso não são tensões, pelo contrário, isso são linguagens bíblicas facilmente entendidas quando a gente deixa a Bíblia falar. Mas eu acredito nessa frase: somos donos do nosso destino. Você cuida da sua vida como lhe apraz, como você deseja. A sua vida, a sua história, você construiu, não foram os outros. Alguns tentaram te empurrar para o buraco, outros tentaram te ajudar, outros tentaram te impedir, mas nós somos os donos do nosso destino. Você está aqui hoje porque você quis vir para a igreja, espero que o papai e a mamãe não te trouxe puxado pelas orelhas, espero, porque um dia talvez o papai e a mamãe puxavam nossas orelhas, mas hoje não mais. Não é assim, irmãos? Você trabalha, você tem uma família, você escolhe amar, você escolhe se cuidar dos seus filhos, trabalhar, estudar, progredir. Por quê? Porque você é o dono do seu destino. Deus te deu essa graça, isso é um mistério de Deus. Somos essas pessoas que escolhemos se queremos comer isso ou não, se queremos praticar esporte ou não, se queremos cuidar da nossa vida ou não. Amém, igreja? Somos o capitão da nossa alma. Não como uma mensagem de autorredenção. A gente não vai para o céu porque somos o dono da nossa alma no sentido assim, nós nos autorremimos, nos autossalvamos. Não. Isso é tolice. Por isso que o calvinismo para mim, os 5 pontos de Calvino para mim, são uma verdade. Porque eu acredito na graça irresistível. Quando Deus vem e nos toca, quando Ele vem e nos toca, a gente se rende e diz: aqui estamos, Senhor. Recebe a minha alma, porque eu não resisto à tua graça. Mas há uma decisão nossa do quê? De falar: Senhor, eu me entrego a ti, eu me entrego e eu quero crescer e eu quero te amar, porque antes de qualquer coisa, amor é escolha, amor é decisão. Eu decido amar. E aí nascem os sentimentos. Na nossa vida, irmãos, tudo está baseado em escolhas. Tudo está baseado em escolhas. Por isso que somos o dono do nosso destino e somos capitães da nossa alma. A sua alma você tem presenteado a quem? Tem dado ela para quem? Eu entreguei a minha alma ao Nazareno e disse: Nazareno, cuida da minha alma. Amém? Você fez isso? Você fez isso? Aleluia, louvado seja Deus. Liderança, irmãos, eu quero hoje falar sobre a liderança de Davi aqui. Quero falar sobre a liderança de Davi. Eu, durante esses últimos anos, talvez fruto da pandemia, a pandemia sacudiu com a nossa maneira de pensar. Horas o medo, ora a angústia, a dor. Pode ver que fomos marcados por essa situação. Positivamente e negativamente, eu diria mais negativamente do que positivamente, como povo, como nação, como mundo, como história. E eu tenho refletido muito sobre essas coisas e feito uma autoavaliação pessoal bem íntima. Vocês me conhecem, a grande maioria de vocês sabem que eu sou uma pessoa de poucas coisas e de muitas convicções. Eu me considero uma pessoa como uma árvore. Eu não sou um homem de muitas mudanças. E eu não quero ser. Eu escolho ser assim. Eu escolho viver casado até que a morte nos separe.
Eu escolho ser pai do Lucas e do Felipe, quem sabe, se Deus ainda abrir a madre da minha mulher, de todos eles, e ter filhos e cuidar deles enquanto eu viver. Eu pretendo pastorear essa igreja por quanto viver. Eu não tenho o desejo de querer ser o pastor de todas as igrejas, eu quero ser dessa e daquelas que Deus me der para cuidar. Eu não sou um homem que quero ter muitos amigos, no sentido de eu quero ser amigo de todos, o melhor amigo de todos. Não, eu me contenho com alguns amigos. Eu me satisfaço de ter alguns amigos. E conservar essa amizade por toda a vida. E ir acrescentando alguns outros ao longo da caminhada. Por quê? Porque eu sou assim. Eu sou meio árvore, eu gosto de estar plantado num lugar e ali viver e deixar a vida me conduzir. Eu não sou diferente, mas em prol disso eu tenho também o quê? Algumas convicções, e muitas vezes até para eu mudar as minhas convicções são difíceis. Por quê? Ora eu confundo, ora eu tenho dúvida, ora eu tenho medo, ora... Sim, tenho. Por quê, irmãos? Tem vezes que a gente enfrenta certas situações, mas no fundo a gente é um baita medroso. Baita medroso. Tem vezes que nós corrigimos as pessoas e falamos e demonstramos para todo mundo, está vendo como eu sou virtuoso? Mas na realidade aquilo é só uma demonstração também de fraqueza. Ora do orgulho, ora do ego, ora do medo falando. O medo muitas vezes fala mais alto e a gente acha que é a coragem. É o medo. Então hoje, com a vida de Davi, eu quero te fazer pensar sobre isso, refletir como eu tenho refletido. Porque, irmãos, eu sinto que Deus quer que o pastor Raimundo a cada dia mude para melhor. E eu não tenho dúvida que Deus quer da nossa igreja que a gente mude para melhor. Deus quer da sua vida e da sua família que a gente mude para melhor. Amém, meus irmãos? E tudo começa com o primeiro passo. Amém? É o primeiro passo. Não espere mudar em tudo. Dê o primeiro passo. Um primeiro passo de fé, um primeiro passo de convicção, um primeiro passo de coragem, um primeiro passo de autoavaliação. Porque, como eu dizia, eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu não sei se também em função dos 50 anos que estava se aproximando, eu pensando, meu Deus, 50 anos, meu pai, que é isso? Cheguei nos 50, estou indo para os 51. E de repente essas coisas nos fazem pensar. E eu comecei a lembrar do meu primeiro emprego, o segundo, de quando eu estava até nas minhas promoções. Eu comecei a pensar, será que eu tomaria outras decisões da minha vida? Durante muitos anos da minha vida eu pensei comigo, não tomaria. Mas nesses últimos anos eu refletindo comigo mesmo, eu disse, será que eu não poderia ter tomado? Será que eu não poderia ter tomado? O que faltou para eu não ter tomado aquela outra escolha? Aquela outra decisão? Deixa eu te dar uma palavra aqui, isso é bom num primeiro momento, porque você olha para o teu passado e você tenta aprender com ele. E eu estou te dando um caminho aqui de lição, olha para o passado e aprende com ele. Mas agora fica aqui um cuidado. Qual é o cuidado? Ele não vai voltar. E você ficar voltando para o passado e remoendo as suas escolhas, isso pode te adoecer. Amém? E aqui entra um cuidado de uma lição boa para você superar o seu hoje e o seu amanhã. Isso é decisão, isso é liderança, isso é escolha, é autogestão. No entanto, cuidado apenas para não ficar numa retroalimentação, numa espiral para baixo e dizendo, por que eu me casei com aquela mulher? Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu aceitei Jesus? Por que eu deixei de ganhar dinheiro? Agora eu estou velho, doente e duro e infeliz no casamento, entendeu? Olha só, isso vai ser horrível, isso só vai te adoecer. Por que eu fui ter tantos filhos? Não faça isso. Deus sonhou para você a vida que você tem, e eu acredito muito nisso, que Deus, Ele nos abençoaria no plano A e no plano B, amém, meus irmãos? Outra lição sobre esse ponto de avaliar o passado, não é o A ou o B que você escolheu, é a intenção.
Deus não está hoje aqui diante de nós colocando um plano A e um plano B, até porque todos nós somos filhos da luz, amém? Todos nós estamos no caminho dos céus, amém? É assim, é bem simples. Como vamos caminhar? Se a gente vai ser mais rápido, se a gente vai ser mais estratégico, se a gente vai ser mais moroso, mais zeloso, se a gente vai ser mais pragmático, é uma escolha diária. Avaliar a vida, avaliar os tempos, avaliar as escolhas de cada dia são importantes. No entanto, como eu disse, olhe para o passado e dê esse viés de onde eu poderia ter acertado mais. Isso pode te dar maturidade para o teu futuro, a partir de hoje. Um único dado: a pandemia não te ensinou muita coisa? Claro, precisamos ser o que? Ensináveis. Podem ver que na ciência dizem que os animais que continuam a sua espécie, eles se adaptam. E é por isso que eles sobrevivem às mudanças climáticas e etc. e tal. Não são os mais fortes, são os que mais se adaptam. E a natureza ensina isso. Ou seja, na nossa vida há uma adaptação que a gente precisa ajustar. Podem ver que quando éramos novos, comíamos mal, dormíamos mal, e no dia seguinte estávamos trabalhando. Hoje fica uma noite sem dormir, pelo amor de Deus. 50, meu Deus, é só por Deus. Uma noite sem dormir parece que o cérebro não anda, o corpo não se mexe. É tudo ruim. Mas aos 20 anos, meu Deus, eu virava as noites tranquilo. Estão entendendo? Eu tenho que me adaptar, se eu quero chegar e produzir no futuro. Então percebam, olhar para o passado é avaliar, e eu tenho feito isso, aonde eu poderia ter acertado mais? Quando eu penso sobre isso, eu tenho duas responsabilidades: a minha como pessoa e família, a minha responsabilidade como marido, como pai de um lar, e como ministro do Evangelho. Por quê? Porque eu tenho que acertar mais para o meu lar, e eu tenho que acertar mais para o meu Deus, para o reino de Deus, amém, meus irmãos? E a gente só vai evoluir se a gente for ensinável. Podem ver quantas vezes na nossa vida a gente é truculento, quantas vezes na nossa vida a gente é obtuso, teimoso, e isso tudo nos atrapalha, meus irmãos. E por isso que eu estou aqui abrindo meu coração, falando sobre isso, que eu tenho feito essa avaliação nesses últimos anos, e quero tomar uma decisão do que farei o que for preciso para mudar, para alegrar o meu Deus, custe o que custar, gaste o tempo que for, porque o meu Deus e o reino do meu Deus e a vida que o meu Deus me deu, juntamente com o meu lar e a nossa igreja local, merece o nosso melhor. Amém, meus irmãos? Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você tudo isso. E eu quero ler com você rapidamente aqui 2 Samuel 15, do versículo 13 em diante, do 13 ao 23. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Olha que interessante esse texto, meus irmãos. Chegam uma mensagem para Davi e falam para Davi: Davi, Absalão está agora no controle de todo o povo, de toda a nação. Absalão foi para Hebrom, preparou uma estratégia, uma cilada, e nessa estratégia, nessa cilada deu certo. A nação de Israel está aclamando Absalão como rei, ele está vindo agora para Jerusalém, ou seja, ele criou a estratégia de ir para Hebrom, a primeira cidade que Davi conquista e se torna rei de Judá, e lá ele vai marcando o território, ele se torna rei de Hebrom, rei de Judá. Porque agora ele é aclamado por Judá e agora ele é aclamado pelos israelitas espalhados na nação. E ele vai, cavalgando com o seu novo exército até Jerusalém. E a mensagem chega para Davi.
E o que Davi faz? Davi poderia enfrentar, Davi poderia guerrear, mas talvez você me pergunte, mas quem era Absalão? Era seu próprio filho. Imagine essa cena, irmãos. Você lutando contra o seu filho, e quem mais? Você lutando contra os seus conselheiros, os seus sacerdotes, contra o seu exército que foi dividido porque foi assediado, e você lutando agora também contra a sua própria nação. Davi tinha que fazer alguma coisa. Ele escolheu o quê? Ele escolheu fugir. Ele escolheu fugir. Lembra que eu falei que somos líderes de nós mesmos? Líderes do nosso lar, líderes do nosso dom, líderes do ministério e de tudo que Deus nos deu. E a gente vai prestar conta. Muitas vezes um rei tomar uma decisão como essa, ainda mais Davi aqui nesse momento, em que ele já estava com seu reino bem estabelecido e um reino bem próspero, aqui poderia ter acabado com o reino de Israel. Mas ele decidiu fugir. Chegam para ele e diz, Davi, Absalão fez tudo isso. Ele causou já a rebelião, ele está vindo para cá. E aqui então Davi diz, vamos fugir. Ele não consulta os seus conselheiros, ele toma uma decisão. Vamos fugir. Vamos fugir. Porque ele era um rei de Deus. Você é um servo de Deus. Deus vai te ajudar nas suas decisões. Amém, meus irmãos? Mesmo que para o mundo não sejam decisões boas, para Deus a sua decisão será agradável. O Espírito Santo te ajudará em cada momento, mesmo que seja fugir. A tese que eu quero defender é o exemplo de líder que era Davi, sua sabedoria, seu discernimento diante dos homens maus. Ele dá um grande exemplo de líder em ser um líder exemplar em amor, em fé e em dedicação por tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. E aqui em primeiro lugar ele vê o perigo real que é o seu próprio filho. E eu deduzo aqui, o texto bíblico não diz, mas ele deve ter pensado. Absalão fez isso por anos na porta de Jerusalém, ele ficou assediando o povo, enquanto eu pensava que ele era o meu cúmplice, ele estava preparando a minha queda. Absalão matou o seu próprio irmão, quem dera matará o seu próprio pai para atingir o seu ideal. E Davi aqui com a sua família então decidem fugir. Continuando a nossa leitura. Versículo de número... Parei aonde? 16. O rei partiu seguindo por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomar em conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Olha o exemplo em segundo lugar de Davi. Aqui o texto diz que o rei partiu seguido por todos de sua casa. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Aonde Deus te pôs como líder, você é o primeiro a tomar a escolha. Você é o primeiro a ir na frente. E aqui onde entra muitas vezes o medo também. Quantas são as vezes que a gente é covarde? A gente não quer ir na frente. E aqui eu me incluo também. Me incluo. Quantas vezes eu tomei decisões na igreja, no reino, na minha vida com relação ao reino, por medo. Sim. Qual é o meu grande medo? Talvez você pergunte. Meu grande medo é de errar contra Deus. Eu tenho medo de errar contra Deus. E muitas vezes o zelo excessivo também pode ser algo que paralise as minhas tomadas de decisão. Zelo é bom, mas zelo excessivo pode ser ruim. Estão entendendo? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Liderar na igreja é muito diferente do que liderar no mundo. Acabamos de falar sobre João Batista em várias mensagens. Para o mundo, João Batista foi um derrotado. Por quê? Porque ele era um pregador do deserto. Ele não acumulou riqueza. Mas para Deus, ele foi o maior nascido entre as mulheres.
Para Deus ele foi o último profeta. Para Deus ele foi aquela voz, aquela profecia que prepara o caminho e recebe o noivo. Para Deus ele foi o último sumo sacerdote, antes de vir o grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Para Deus ele foi especial. Para Deus ele expandiu o reino. Para Deus ele ganhou discípulos. Mas para o mundo, quantas igrejas João Batista deixou estabelecida? Deixa eu ensinar até uma coisa aqui, uma piada de batista. Sabe aqueles batistas bem radical, que só vê tudo da forma batista? Lá no seminário os professores contavam que quando ele fazia a pergunta nas igrejas: irmãos, qual é a primeira igreja a ser criada na Bíblia? Aí a igreja batista, porque quem criou foi João Batista. Olha, meus irmãos, João Batista dando a ideia assim: a gente é antes de Jesus, somos tão bom que a gente é antes de Jesus. Não tem nada a ver, nada a ver. A igreja batista nasce depois da reforma, depois da igreja luterana, presbiteriana, congregacional, aí vem a igreja batista, tá bom, meus irmãos? Antes disso tinha um grupo chamado Anabatista, que não tem muito a ver conosco. Ou seja, o mundo não gira ao redor dos batistas. Esse João Batista foi extraordinário. Esse João Batista foi um marco. Mas quantos templos ele deixou? Quanto de caixa ele conquistou? Ele foi decapitado aos 30 e poucos anos. Para o mundo ele não era nada, mas para Deus ele era tudo. Ou seja, a liderança na igreja é diferente da liderança no mundo. Porque a liderança no mundo você tem que dar resultado, você tem que ganhar. E aprenda isso, no mundo é assim. É assim que funciona no mundo. Na empresa que você trabalha, você tem que dar resultado, você tem que ganhar, você tem que expandir, você tem que prosperar. Mas na igreja, irmão, você não pode mandar embora o irmão, porque ele pecou. Você tem que cuidar do irmão porque ele pecou. Na igreja você não pode mandar embora as pessoas porque elas estão maltrapilhas. Na igreja você não pode maltratar as pessoas porque elas entraram mal vestidas. Você tem que amá-las, perdoá-las. Ou seja, os valores da liderança na igreja são diferentes dos valores da liderança do mundo. E é muito difícil liderar na igreja, porque a gente mistura tudo, faz uma salada toda. E nós, pastores, nós temos essa tarefa de buscar na Bíblia como liderar. E Davi aqui demonstra a sua grande liderança mais uma vez. Por quê? Ele decide fugir. Mas percebam que o texto mostra que, em segundo lugar, que ele dá um exemplo. O rei partiu seguido por todos os de sua família. Ele foi na frente. E depois, atrás, vieram sua família. Guarda isso, meu irmão. Você que não gosta de andar debaixo de liderança nenhuma, aceita os líderes que Deus te pôs sobre a tua vida. Você, mulher que gosta de ser o cabeça da sua casa, aceita a liderança do seu marido de bom grado. Você, ovelha, que é uma ovelha muitas vezes rebelde, quando o pastor fala, você torce o nariz, aceita a liderança do seu pastor, porque é assim que Deus criou na nossa vida, há papéis distintos. Amém, igreja? Nós somos líderes em alguma área e nós somos liderados por alguém sempre, porque Deus fez assim. Amém, igreja? Davi vai na frente. Ele toma a decisão de fugir e ele é o primeiro que foge. Parece fácil e cômodo, mas aqui é o exemplo pelo exemplo, é a liderança pelo exemplo. E aqui ele deixa 10 concubinas tomando conta do palácio. E aqui ele faz algo maravilhoso, em terceiro lugar. Olha só o que ele faz. Olha só, versículo de número 17. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa. Como a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Davi vai na frente, mostrando para toda Jerusalém, para alta Jerusalém, para baixa Jerusalém: sigam-me, começando pela minha família, pelos meus liderados. E ele é o primeiro a sair, mas ele vai até a última casa, e ele para na última casa. Agora que ele para na última casa, ele diz para todos: agora que eu fui na frente, abrindo o caminho, me preparando, porque se alguém que tem que morrer em primeiro lugar é o líder, agora então eu vou virar as costas, e podem sair em segurança, porque eu vou ficar de retaguarda, para que todos passem por mim. O líder geralmente é aquele, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Amém, meus irmãos? Guarda isso no seu coração, meus irmãos. A escolha que você tomar, seja o exemplo em ir, seja o exemplo em zelar, em proteger, e seja o exemplo em defender. Amém? Ele para na última casa. Versículo de número 18. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Ora, mas ele não tinha uma escolta fantásticas de queretitas e de peletitas,
e também uma escolta de 600 giteus que o acompanhavam desde Gate, lá atrás, quando ele fugia de Saul. Lembram lá atrás? Davi tinha uma escolta. Não eram apenas os valentes que registram os textos sagrados. Aqueles valentes eram os capitães desse grande pelotão, desses grandes homens aqui, queretitas e peletitas, e dos geteus. Quem eram eles? Eles eram a escolta principal de Davi. Eram aqueles líderes soldados de elite que ficavam ao lado dele onde ele estivesse. Aqui Davi vai na frente, a família vai atrás, os soldados vão atrás. Ele para na última casa porque cada vida era importante para Davi. Cada habitante de Jerusalém, que representava aqui todo Israel. Davi não podia ir agora em cada lar de toda a nação, porque agora a nação estava aliciada junto com Absalão. Mas ele para na última casa de Jerusalém e diz: aqui é o exemplo, eu vou proteger todos vocês, agora passem por mim. Família dele passa, soldados dele passam, pelotão de elite passa, e ele espera todos passarem, porque agora ele tem que proteger esses que ele guarda. Oh, meus irmãos, guarda isso, meus irmãos. Deus te deu uma vida, Deus te deu um corpo para você cuidar. Deus te deu uma família para você zelar. Dedique o seu melhor pela sua vida, pela sua família. Deus te deu uma igreja para você zelar. Deus te deu dons para você zelar. Deus te deu bens para você cuidar. Seja o líder que Deus deseja com que você se torne, em nome de Jesus. Com os valores de Deus. Com os valores de Deus. E o versículo 19 ao versículo de número 23, olha que fantástico, conta a história de um outro homem. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com um novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Esse Itai aqui foi exilado, ele foi expulso de Gate. Então quando Itai passa por Davi juntamente com a sua família, Davi está dizendo: não, busque proteção com o novo rei. Davi aqui, irmãos, guarda isso. Ele reconhece que perdeu. Lembra que eu falei há pouco sobre avaliar a vida, avaliar o passado, avaliar a história? E que eu disse até contando sobre mim, que olhando para trás eu diria, aonde eu posso melhorar? Mas ao mesmo tempo tomando aquele cuidado de, eu não posso me retroalimentar num pensamento doentio, trazendo sofrimento para hoje. Eu tenho que aprender e superar. Olha só, Davi olha para o passado, olha para o presente, ele reconhece que agora há um novo rei sobre Israel, por isso que ele foge, é o filho dele, que pratica uma insurreição, mas ele fala para Itai, as palavras de Davi declaram aqui que Davi sabia perder. Davi sabia perder. Deixa eu te ensinar aqui uma coisa, grandes líderes odeiam perder, mas grandes líderes aprendem com a perca. Sim. Davi aqui fala para Itai: fique em Jerusalém, você foi exilado, já de uma nação, já de um povo, de uma tribo. Agora você está aqui comigo e quer me acompanhar? Não, fique com o novo rei, porque você estará protegido. Mais um para quem está fugindo faz diferença? Claro que faz, é mais um soldado. Quantos filhos Itai tinha? O texto não relata, mas possivelmente era Itai e a sua casa. Mais um faz diferença? Faz toda a diferença. Mas ele estava sendo coerente com esse homem, coerente com essa pessoa, porque ele não queria causar mal para essa pessoa. Mas Itai dá uma demonstração de fé, e Davi aqui também faz essa inclusão de Itai juntamente com todos os demais por fé. Olha só o que acontece, versículo de número 20. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Ou seja, leva a tua família, o número nós não temos. Então Davi disse a Itai, ou melhor, 21, Itai contudo respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Itai falou: Davi, eu te vejo como um líder, você faz parte da minha história, do meu povo, você está dando exemplo e eu vou te seguir, vivendo ou morrendo.
E automaticamente não era só Itai, era Itai e todos os deles. E então Davi diz, versículo 22, então Davi disse a Itai, está bem, pode ir adiante. Lembra que ele estava parado na última casa? Ele não disse para Itai, tá bom Itai, fica aqui atrás de mim e me protege pelas costas, não. Davi estava dizendo para o seu povo, e agora para Itai, podem ir, que eu protegerei as costas de vocês. Porque o líder é aquele que vai na frente, mas o líder é aquele que também protege as costas. Que fantástico! Mas é um líder que sabe perder, porque ele não lidera para si, ele lidera para todos. E ele quer o bem daqueles que ainda estão com ele. E aqueles que estavam com ele perderiam a batalha, porque era uma tribo contra 12 tribos. Ou melhor, 11 tribos. E muitos habitantes, inclusive de Jerusalém, como a gente vê, o próprio conselheiro de Davi, Aitofel, já estava com Absalão, mais 200 outros homens de Jerusalém influentes estavam com Absalão. Em tese, as 12 tribos também estavam com Absalão. Davi sabia que perderia. Então, entre ele vencer e morrer e o povo dele morrer, ele preferiu perder, porque pelo menos ele exercitaria a sua fé. E foi isso que ele fez. Percebam, essa liderança é uma liderança baseada em fé, que dá o exemplo pela fé, que protege, que guarda as pessoas, que inclui forasteiros e exilados, que aceita, por quê? Porque é uma liderança baseada em Deus, sabendo que Deus vai cuidar de nós. Meu amado, Deus vai cuidar da sua vida, em todas as suas escolhas, em nome de Jesus. Olhe para o teu passado, avalie o teu passado, se você acertou, ótimo, se você errou, peça perdão, dê uma mudada e se prepare para o melhor de Deus, que virá a partir de hoje, que virá a partir das suas novas escolhas, e diga para Deus, Deus, eu quero fazer o melhor para o Senhor merece o meu melhor, em nome de Jesus. E aqui o versículo de número 23, vamos ler de novo 22, então Davi disse a Itai, está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele, ou seja, todos passaram. E o 23, todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Davi vai para onde, irmãos? Para o deserto, vai liderar no deserto. Eu deixo essa palavra ao coração dos meus irmãos, deixo essa palavra ao seu coração e desafio você a olhar para a sua vida, porque você e eu somos dono do nosso destino, somos capitães da nossa alma, amém, meus irmãos? E a escolha que eu quero te desafiar a você tomar hoje é, olhe para o teu passado com esperança, olhe para o teu presente com realidade, escolha segundo Deus. Se você precisar fugir para o deserto, fuja, preserve a sua vida, preserve a sua alma, preserve o seu coração e acredite que Deus estará cuidando de você. Cuide da sua alma, cuide dos seus dons, cuide da sua família, cuide dos seus bens e se prepare para o melhor de Deus. Por quê? Davi não sabia do desfecho. Talvez você que não conhece essa história vai ser ótimo, porque você vai ler essa história, você vai querer acompanhar conosco, porque Davi não sabia do que o aguardava. Davi estava tomando uma decisão para preservar ele, a sua família, os seus soldados e o seu povo. Cada casa, cada lar. Mas ele não sabia se estaria vivo, ele não sabia se o seu reino teria mais um dia, uma semana. Ele sabia de uma coisa: eu estou buscando a Deus, e eu estou buscando a Deus com aqueles que buscam a Deus de todo o coração. E podem ver que todos eles partem, e partem como? Partem chorando, partem clamando, partem todos. E Davi também, pastor? Claro, claro. Ou você acha que esse líder que amava ganhar, que ganhava de Golias, que ganhava dos filisteus, que ganhava dos outros povos, que viveu em triunfo, agora estava perdendo para o seu próprio filho? Você acha que ele estava perdendo sorrindo? Ele não era uma pessoa doente. Irmãos, aprenda isso, guarde isso no seu coração, curta a dor. Tem hora que coisas ruins acontecem em você, tem hora que você erra, peca. Não olhe para o pecado com Deus é misericórdia, não, chore, se arrependa,
Curta a dor. Eu não estou te dando um convite ao masoquismo, para se você se autoflagelar. Não, não é isso. Olhe para o passado, fala, poxa, como eu fui burro, como eu fui egoísta, como eu fui medroso, como eu fui soberbo. Se arrependa, peça perdão. Davi aqui com o povo, estavam saindo do seu reinado chorando para o deserto. Mas guarde isso, era tudo isso diante de Deus em nome do Senhor. Escolha certo, escolha correto, escolha para Deus, para se preservar, para o melhor. Mas escolha consciente, sabendo que as suas decisões não foram baseadas na impulsividade, não foram baseadas, pela emoção, foram baseadas por uma decisão correta diante de Deus, com uma motivação correta. E eu não tenho dúvida que Deus vai cuidar do seu presente, mesmo que você esteja num deserto, e vai cuidar do seu futuro como cuidou de Davi. O futuro desse desfecho a gente vai trabalhar aqui nas semanas seguintes, mas eu quero dizer que você é líder de você mesmo, você é líder do seu lar, você é líder dos seus dons e talentos, você é líder do seu ministério, você é líder da sua vida e de tudo que Deus te deu. Escolha correto diante do Senhor. Tem áreas da sua vida que você precisa mudar, meu irmão? Quer fazer como eu? Eu preciso mudar desesperadamente para melhor. Quanto tempo me resta? O que o meu Nazareno merece? Que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, continue ecoando essa voz no seu coração. E que você possa fazer como Davi, escolher correto, escolher Deus, escolher zelar de você, da sua família, da sua igreja, do nosso povo, porque Deus merece o nosso melhor. Recebe nessa manhã o perdão do Senhor se você tem escolhido errado. Recebe nessa manhã o perdão de Deus se você tem muitas vezes negligenciado ou quem sabe sido covarde. Mas diga para Deus hoje: Senhor, me ajuda a te amar, me ajuda a me consagrar, me ajuda a dedicar os meus dons e talentos diante do teu serviço, porque o Senhor merece o meu melhor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao teu povo, e que o teu Santo Espírito continue sacudindo a nossa vida, o nosso ser e o nosso viver, agora e para sempre. Amém.